Bem-vindo ou bem-vinda ao Cura de Si, um espaço seguro onde você pode se acolher e encontrar um caminho para a paz interior, caminhando junto comigo nesta jornada. Hoje, abrimos as portas de uma jornada especial, uma série de 8 vídeos dedicados a explorar a ansiedade e as dores emocionais que muitas vezes carregamos sem nem perceber. Se você já sentiu aquele aperto no peito, que aparece do nada, uma mente que não para de girar, ou um cansaço que parece não ter explicação, quero que saiba, você não está sozinho ou sozinha. E esse é o lugar certo para começar a entender o que está acontecendo. Vamos caminhar juntos, passo a passo, para iluminar esses sentimentos que às vezes nos confundem. Pense por um momento. Quantas vezes você já se pegou dizendo deve ser só estresse, ou vou superar isso? Às vezes, esses sinais são a voz silenciosa da ansiedade, pedindo para ser ouvida. Como um terapeuta que já acompanhou tantas pessoas, posso te garantir que reconhecer isso é o primeiro ato de coragem e amor próprio. E aqui, vamos fazer isso com calma, com respeito e com a sabedoria de quem entende que a cura começa quando paramos para nos olhar com gentileza. Inspirados em Gabor Mate, um dos grandes mestres da cura emocional, vamos aprender que, como ele diz em When the Body Says No, o corpo guarda o que a mente reprime. Esses sinais que você sente, sejam eles físicos ou emocionais, são mensagens valiosas e juntos vamos decifrá-las. Nesta série, começaremos do zero, pensando em você que talvez esteja dando os primeiros passos para se compreender. No vídeo de hoje, será que eu tenho ansiedade? Identifique os sinais e gatilhos. Vamos explorar o que é essa ansiedade, como ela se manifesta no seu dia a dia, os sintomas que podem passar despercebidos e os gatilhos que a alimentam. Meu desejo é que você se sinta segurado por essas palavras, como se estivéssemos numa sessão acolhedora, onde não há julgamento, apenas o desejo de te ajudar a encontrar clareza. E quem sabe, talvez você descubra algo novo sobre si mesmo ou mesma ao longo deste caminho. Quero te convidar a abrir o coração para essa experiência. Respire fundo comigo agora. Inspire por alguns segundos. Sinta o ar preenchendo seu peito e solte devagar. Está bem? Esse é o primeiro passo para se conectar consigo mesma. Fique comigo até o final deste vídeo e vamos construir juntos uma base sólida para essa jornada de autodescoberta. Se você sente que este espaço pode te apoiar, inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a mim nesta transformação. Sua presença aqui já é um sinal de que você quer cuidar de si, e isso me enche de alegria. Vamos seguir adiante, com paciência e esperança. O que você acha de começarmos agora? O que é ansiedade e como ela se manifesta? Bem, vamos caminhar juntos por este primeiro passo tão importante, meu amigo. Hoje, quero te convidar a olhar com carinho para algo que pode estar presente na sua vida: a ansiedade. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, mas vamos explorá-la como se fosse a primeira vez, com um coração aberto e sem pressa. A ansiedade não é apenas aquela preocupação passageira que todos sentimos de vez em quando. Ela é algo mais profundo, uma resposta natural do nosso corpo e da nossa mente a algo que percebemos como uma ameaça, mesmo que essa ameaça exista apenas nos nossos pensamentos. E isso é algo que acontece com muitos de nós, sabia? Então, respire comigo por um instante. Sinta-se seguro aqui e vamos entender isso juntos. Pense em uma situação simples. Você acorda de manhã e, antes mesmo de se levantar, sente as mãos trêmulas ou um nó no estômago. Talvez você atribua isso ao café ou ao dia corrido que está por vir, mas pode ser mais do que isso. Como um terapeuta que já ouviu tantas histórias, posso te dizer que a ansiedade muitas vezes se disfarça de coisas comuns, e é por isso que passamos tanto tempo sem reconhecê-la. Gabor Mate, em seu livro When the Body Says No, nos ensina algo precioso: o corpo guarda o que a mente reprime. Isso significa que os sinais que sentimos,
como o coração acelerado ou a dificuldade de relaxar, são mensagens que nosso interior está tentando nos enviar. E o primeiro ato de cura é simplesmente escutá-los. Agora vamos imaginar juntos. A ansiedade pode se mostrar de muitas formas. Talvez você perceba pensamentos que giram sem parar, como uma roda que não consegue parar de rodar. Ou quem sabe, você evite lugares lotados ou situações que deixem desconfortável, sem entender exatamente por quê. Esses são sinais, meu amigo, e eles variam de pessoa para pessoa. Para alguns, pode ser uma tensão nos ombros que nunca some. Para outros, uma sensação de inquietude que os acompanha o dia todo. Gabor Mate nos alerta que essas manifestações não são apenas coisas da cabeça, elas são o corpo falando, pedindo atenção. E sabe o que é lindo nisso? Que ao reconhecê-los, você já começa a tomar as rédeas da sua história. Agora eu quero te apresentar um pouco mais sobre isso. A ansiedade, na sua essência, é uma reação ancestral, um mecanismo que nossos antepassados usavam para fugir de perigos reais, como um predador na floresta. Hoje, porém, nosso predador pode ser uma reunião importante ou um e-mail não respondido. Gabor Mate, em The Myth of Normal, nos explica que vivemos em um mundo que muitas vezes desconecta a mente do corpo, e isso intensifica essas reações. Quando não processamos nossas emoções como medo, tristeza ou raiva, elas se alojam em nós e se transformam em ansiedade. É como se estivéssemos carregando uma mochila invisível e o peso vai crescendo com o tempo. Mas não se preocupe, meu amigo, minha amiga, isso não é uma sentença, é uma oportunidade. Cada sintoma que você percebe é um convite para se conhecer melhor. Talvez você já tenha sentido essa inquietude ao se preparar para um evento social, ou um vazio quando fica sozinho com seus pensamentos. Esses momentos são preciosos porque nos mostram onde precisamos olhar com mais amor. Gabor Mate nos ensina que a cura começa quando paramos de lutar contra essas sensações e começamos a acolhê-las. Então te pergunto com carinho, já parou para observar esses sinais em si mesmo? Não há resposta certa ou errada, apenas a sua verdade. Vamos dar um passo adiante. A ansiedade pode se manifestar de forma física, como já vimos, mas também na nossa alma. Algumas pessoas sentem uma tristeza que não explica, ou uma urgência de fazer tudo perfeito. Outras evitam conflitos, mesmo quando sabem que precisam se defender. Isso tudo faz parte do mesmo quadro, meu amigo. Gabor Mate nos lembra que muitas dessas reações vêm de padrões que aprendemos na infância. Talvez uma necessidade de agradar para sermos aceitos ou um medo de abandono que carregamos sem perceber. E aqui, neste espaço seguro, quero que você sinta que está bem em ser quem é, com todas as suas emoções. Para fechar esse momento, quero te oferecer uma reflexão. Imagine que a sua ansiedade é como uma criança pedindo ajuda. Ela não quer te machucar, ela quer ser vista. Então, da próxima vez que sentir aquele aperto ou aquela mente acelerada, experimente colocar a mão no coração e dizer a si mesmo: está tudo bem, eu estou aqui para você. É um pequeno gesto, mas pode abrir uma porta para a cura. E se você se permitir, compartilhe comigo. Qual é o sintoma que mais te chama a atenção em sua vida? Comente aqui e vamos caminhar juntos nessa descoberta. Sua voz importa e pode inspirar outros que estão ouvindo agora. E aproveita para seguir a gente e ativar o sininho. Sintomas e possíveis gatilhos. Bem, agora que demos os primeiros passos juntos, começamos a explorar o que é a ansiedade e como ela se manifesta em nossas vidas. Hoje vamos dar um passo adiante, com calma e cuidado, para olhar mais de perto os sintomas que ela traz e os gatilhos que a alimentam. Sinta-se à vontade para se acomodar, respirar fundo e me acompanhar. Este é um espaço seguro, onde podemos aprender juntos, sem julgamento, apenas com o desejo de te ajudar a se entender melhor. Vamos começar observando os sinais que nosso corpo e nossa mente nos enviam quando a ansiedade está presente. Talvez você já tenha sentido aquele coração batendo mais rápido, mesmo sem um motivo claro, ou aquelas mãos suadas que aparecem em momentos inesperados. Esses são sintomas físicos, meu amigo, e eles são como um sussurro do seu corpo pedindo atenção.
Mas a ansiedade vai além disso. Ela pode se mostrar como uma irritabilidade que surge do nada, uma sensação de desamparo que pesa no peito ou até explosões de raiva que te surpreendem. Gabor Maté, em When the Body Says No, nos ensina que esses sinais não são apenas coisas da cabeça. Eles são o reflexo de emoções que não conseguimos expressar, acumuladas ao longo do tempo. Então, te convido a refletir com carinho. Já notou algum desses sintomas em seu dia a dia? Não precisa responder agora, mas guarde isso no coração. É um presente que você está se dando. Outro sintoma comum é a dificuldade de relaxar. Talvez você sinta os ombros sempre tensos, como se carregasse um peso invisível, ou perceba que mesmo depois de um longo dia, seu corpo não consegue desacelerar. Isso acontece porque a ansiedade mantém nosso sistema nervoso em alerta, como se estivéssemos sempre prontos para fugir de um perigo que nem sempre está lá. Maté nos lembra que viver em um estado constante de alerta é uma forma de desconexão do nosso verdadeiro eu. E isso pode se transformar em insônia. Você já passou noites em claro, com a mente girando em pensamentos que não param? Ou talvez sinta uma exaustão profunda, mesmo sem ter feito tanto esforço. Esses são sinais, meu amigo, e eles nos convidam a olhar para dentro com compaixão. Agora vamos falar sobre os gatilhos, essas pequenas ou grandes faíscas que acendem a ansiedade. Os gatilhos são variados e únicos para cada um de nós, mas vou te guiar para que possamos identificá-los juntos. Pense no estresse do trabalho. Uma reunião importante ou uma crítica de um chefe pode fazer seu coração acelerar. Ou talvez sejam relações pessoais, uma discussão com alguém querido ou até o silêncio de uma ligação não retornada. Gabor Maté, em In the Realm of Hungry Ghosts, nos mostra que muitos desses gatilhos estão ligados a padrões emocionais que carregamos desde a infância. Por exemplo, se você cresceu sentindo que precisava agradar para ser aceito, uma rejeição hoje pode ressoar como um eco daquele passado. E tem mais, memórias de eventos traumáticos como uma perda ou um momento de humilhação podem ficar guardadas e disparar a ansiedade sem que percebamos. Então, te pergunto com suavidade, já percebeu algo no seu dia a dia que parece acender essa ansiedade? Anote mentalmente se puder, isso é um presente que você está se dando. Quero te oferecer uma ferramenta simples. Pegue um momento tranquilo hoje, talvez à noite, antes de dormir, e pense, o que aconteceu antes de eu me sentir ansioso? Foi uma conversa? Uma notícia? Um pensamento recorrente? Anotar essas observações por alguns dias pode revelar padrões que antes passavam despercebidos. Gabor Maté sugere que a autoconsciência é o primeiro passo para a libertação, e eu acredito nisso com todo o coração. Por exemplo, se você nota que a ansiedade aparece depois de checar o celular, pode ser que as redes sociais estejam desencadeando comparações ou medo do julgamento. Esses são gatilhos modernos, meu amigo, e entender isso é como acender uma luz no escuro. Outro gatilho comum é o perfeccionismo. Talvez você sinta que precisa fazer tudo impecavelmente, e quando algo sai do controle, a ansiedade toma conta. Maté nos alerta que essa pressão muitas vezes vem de uma voz interna que aprendemos a ouvir, talvez de um pai, um professor ou uma sociedade que nos cobra demais. E tem mais, os gatilhos físicos, falta de sono, alimentação desequilibrada ou até o cansaço acumulado, tudo isso pode amplificar a ansiedade, como se fosse um volume que vai subindo aos poucos. Então, te convido a olhar para a sua rotina com olhos gentis. O que pode estar contribuindo para esses momentos de inquietude? Vamos aprofundar um pouco mais. Às vezes, os gatilhos estão ligados a emoções que evitamos sentir, como tristeza ou raiva. Se você já passou por uma perda, de um ente querido, de um emprego ou até de uma ilusão e não teve espaço para chorar ou processar, essa emoção pode se transformar em ansiedade. Maté diz que, quando suprimimos nossas emoções, elas encontram outras formas de se expressar, e a ansiedade é uma delas. Pense nisso como um rio que, ao ser represado, transborda por outro caminho. E aqui, meu amigo, minha amiga, quero que você sinta que está seguro para reconhecer essas emoções. Não há vergonha nisso, apenas humanidade.
Para fechar este momento, quero te dar um exercício acolhedor. Na próxima vez que sentir um sintoma de ansiedade, pause por um instante. Coloque a mão no peito e respire devagar, dizendo a si mesmo ou a si mesma: eu estou aqui e tá tudo bem sentir isso. É um ato de amor próprio e pode ajudar a acalmar o corpo enquanto você reflete sobre o que pode ter desencadeado isso. E se você se sentir à vontade, compartilhe comigo. Qual é o gatilho que você acha que mais te afeta? Comente aqui e vamos caminhar juntos nessa descoberta. Sua experiência pode ser um farol para outros que estão ouvindo agora. Um dia na vida de Ana. E agora, permita-me compartilhar uma história que pode tocar seu coração e trazer luz a algo que talvez você já tenha vivido em sua jornada. Vamos falar sobre Ana, uma pessoa comum, como você ou eu, que caminha pela vida sem perceber completamente o que a ansiedade está sussurrando para ela. Imagine Ana numa segunda-feira de manhã. Ela acorda com o coração acelerado, mas pensa que é só o café ou a pressa do dia. Ela se levanta, prepara o desjejum, mas sente um nó no estômago que não explica. Deve ser o estresse, diz a si mesma, e segue em frente. No trabalho, Ana hesita em falar durante uma reunião. Há um colega que a olhou de forma crítica semanas atrás e agora ela sente um frio na barriga só de pensar em levantar a voz. Talvez eu não tenha nada importante a dizer, murmura internamente, sem perceber que está fugindo por medo de julgamento. À tarde, ela evita cruzar o caminho desse colega, inventando uma desculpa para ficar na mesa. E à noite, enquanto tenta dormir, sua mente a leva de volta a uma briga com a mãe, anos atrás, quando sentiu que não foi ouvida. Um peso no peito a envolve e ela se vira na cama, sem saber que essa memória é um gatilho silencioso. Ana não sabe, mas tudo isso, o coração acelerado, a evasão, o peso emocional, é a ansiedade agindo em sua vida cotidiana. Gabor Maté, em When the Body Says No, nos ajuda a entender isso com tanta clareza. Nossas emoções não expressas se tornam doenças silenciosas. Para Ana, aquele nó no estômago pode ser a culpa não resolvida daquela briga, e o medo de falar pode vir de uma infância onde sua voz foi silenciada. Ela não percebe, mas seu corpo está carregando o que sua mente reprimiu, como Maté nos ensina tão sabiamente. E você, meu amigo, já se viu em algo assim? Talvez não seja exatamente a história da Ana, mas pode haver momentos em que você sentiu um desconforto que não soube nomear. Talvez seja evitar uma conversa difícil, sentir o coração apertar ao lembrar de algo do passado, ou acordar com uma inquietude que não explica. Essa historinha não é só sobre a Ana, é sobre todos nós, que às vezes vivemos sem conectar os pontos. Maté nos convida a olhar para essas experiências com compaixão, vendo-as como mensagens que nosso interior nos envia. Então, te pergunto com carinho, há algo na vida da Ana que te lembra uma situação sua? Compartilhe nos comentários, se puder. Sua história pode ser um espelho para alguém que está assistindo agora, e juntos podemos encontrar sentido nisso. Com essa pausa para refletir sobre a Ana, vamos seguir adiante, meu amigo, trazendo esse aprendizado para os próximos passos que você pode dar. Vamos transformar essas percepções em ação, com gentileza e paciência, como veremos a seguir. Primeiros passos para reconhecer. Agora que nós já começamos a entender o que é a ansiedade e a identificar seus sintomas e gatilhos, quero te guiar com carinho para um lugar de esperança e ação. Este é o momento de dar os primeiros passos para reconhecer essa presença em sua vida, e eu estou aqui ao seu lado, como um companheiro nesta jornada de autodescoberta. Não se preocupe se ainda se sente um pouco perdido. Reconhecer é um processo gentil, e cada pequeno avanço é uma vitória. Vamos caminhar juntos, com paciência, para que você possa se acolher de forma profunda. Se você se viu em algum dos sintomas que mencionamos, aquele coração acelerado, a tensão nos ombros ou até a mente que não para, parabéns, meu amigo. Esse reconhecimento já é o início da cura, e quero que você sinta orgulho disso. Gabor Maté, em When the Body Says No,
nos ensina que a autocompaixão é o fundamento para transformar nossa relação com as emoções difíceis. Então, antes de qualquer coisa, te convido a respirar comigo. Inspire lentamente por 4 segundos, segure por mais 4 e expire por 6. Sinta como esse simples ato pode trazer um pouco de calma ao seu corpo. Está sentindo? Esse é o primeiro passo para ouvir o que sua alma está tentando te dizer. Vamos começar com algo prático. Que tal observar seus padrões? Pegue um caderninho ou até o celular e, por uma semana, anote os momentos em que a ansiedade aparece. Não precisa ser perfeito. Apenas escreva quando sentir aquele nó no estômago ou aqueles pensamentos acelerados. Pode ser ao acordar, durante uma ligação ou antes de dormir. Esse exercício, que Mattei chama de dar voz ao silencioso, nos ajuda a mapear o que está acontecendo dentro de você. Por exemplo, você pode descobrir que a ansiedade surge depois de checar as redes sociais ou ao lembrar de uma conversa difícil. Esses padrões são como pistas que seu corpo deixa para você seguir, e eu te encorajo a tratá-los com curiosidade, não com culpa. Outro passo importante é aprender a pausar. Muitas vezes vivemos no automático, correndo de uma tarefa para outra, e isso alimenta a ansiedade. Gabor Maté nos lembra, em The Myth of Normal, que a desconexão entre mente e corpo é uma das raízes do sofrimento moderno. Então, te proponho um momento de pausa diária. Pode ser por apenas 5 minutos. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos se puder e apenas respire. Observe os sons ao seu redor, o movimento do seu peito, sem tentar mudar nada. Esse silêncio pode revelar o que está por trás da sua inquietude, e é um ato de amor próprio que você merece. Agora vamos falar sobre anotar suas emoções. Escrever pode parecer simples, mas é poderoso. Pegue um papel e deixe fluir o que sente, sem censura, sem medo de errar. Mattei sugere que colocar as emoções no papel é como tirar um peso dos ombros, porque nos ajuda a processar o que guardamos dentro. Talvez você escreva sobre uma preocupação que te acompanha ou sobre um momento do passado que ainda dói. Não precisa mostrar a ninguém, é só para você. E se surgir uma lágrima ou um sorriso, acolha isso como parte do processo. Já experimentou algo assim? Esse é um jeito lindo de começar a reconhecer o que sua ansiedade quer te ensinar. Quero te contar um pouco mais sobre como isso funciona. Às vezes, a ansiedade é um sinal de que estamos evitando algo. Uma emoção, uma conversa ou até uma decisão. Maddei nos ensina que, quando suprimimos nossas necessidades, o corpo encontra maneiras de nos lembrar delas. Então, te pergunto com suavidade, há algo que você tem adiado ou evitado? Pode ser pedir ajuda, estabelecer um limite ou até se permitir descansar. Reconhecer isso não é fácil, meu amigo, mas é libertador. E aqui, neste espaço, você pode se dar permissão para ser honesto consigo mesma. Vamos dar um passo adiante. Outro jeito de reconhecer a ansiedade é observar como ela se conecta com seu corpo. Talvez você sinta um aperto no peito quando fica nervoso, ou as pernas inquietas quando está preocupado. Esses sinais físicos são como um mapa. Eles nos mostram onde prestar atenção. Gabor Maté destaca que o corpo é um espelho da alma, e aprender a lê-lo é uma forma de autocompaixão. Então, da próxima vez que sentir algo assim, experimente colocar a mão no local e respirar fundo. Diga a si mesmo, eu vejo você e estou aqui. É um gesto simples, mas pode mudar a forma como você se relaciona com esses momentos. E se você estiver se perguntando por onde começar, te dou uma sugestão prática. Crie um diário da ansiedade. Anote não só os momentos de desconforto, mas também o que estava fazendo, quem estava por perto ou o que pensava. Por exemplo, se a ansiedade veio depois de uma discussão, escreva o que foi dito e como se sentiu. Com o tempo, você verá padrões claros e isso te dará clareza para agir. Mattei nos encoraja a transformar a observação em sabedoria. E eu acredito que você tem essa força dentro de si.
Para fechar este momento, quero te oferecer uma reflexão acolhedora. Pense na ansiedade como uma parte de você que precisa de cuidado, como uma criança que pede atenção. Em vez de lutar contra ela, experimente acolhê-la. Quando sentir aquele aperto ou aquela mente acelerada, pause, respire e diga: está tudo bem, eu estou aprendendo com você. Matem nos ensina que a aceitação é o começo da cura, e eu te convido a experimentar isso. E se você se sentir à vontade, me conte, qual é o primeiro passo que você gostaria de dar para reconhecer sua ansiedade? Compartilhe nos comentários e vamos apoiar uns aos outros nessa jornada. A sua coragem pode inspirar muitos aqui. E aqui estamos, ao final deste primeiro passo, tão significativo em nossa jornada juntos. Você que escolheu se abrir para essa descoberta. Juntos, exploramos o que é a ansiedade, seus sintomas, os gatilhos que a alimentam e até refletimos sobre a vida da Ana, que nos mostrou como ela pode se esconder no dia a dia. Eu espero que você sinta em seu coração um espaço de acolhimento, como se tivéssemos conversado em um consultório tranquilo, onde cada palavra foi pensada para te apoiar. Você deu um passo corajoso ao estar aqui, e quero que se orgulhe disso. Lembre-se do que Gabor Maten nos ensina em When the Body Says No. A cura começa quando nos permitimos sentir e aceitar nossas emoções, em vez de fugir delas. Cada insight que você levou hoje, seja um sintoma que reconheceu, um gatilho que identificou ou uma pausa que experimentou, é uma semente plantada para a transformação. E essa jornada não termina aqui. Estamos apenas começando. E eu te convido a carregar essa gentileza consigo, tratando-se como o mesmo cuidado que gostaria de oferecer a um amigo querido. No próximo vídeo, aprofundando na ansiedade, comportamentos e dores ocultas, vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando como esses sentimentos se conectam ao nosso passado e às nossas ações diárias. Então, fique comigo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder este próximo capítulo. Mas antes, quero te pedir algo especial. Deixe um comentário aqui, compartilhando o que ressoou com você hoje. Pode ser um sintoma, uma reflexão sobre a Ana, ou até o primeiro passo que planeja dar. A sua voz é um presente para esta comunidade e pode iluminar o caminho de outros. Que você encontre paz em cada passo que der a partir de agora, meu amigo. Até o nosso próximo encontro. Cuide-se com amor, você merece isso. Até logo!